Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao QLC Play. E no vídeo de hoje a gente vai continuar a falar sobre as 13 lições da Arca de Noé que a gente falou no vídeo anterior. Você pode estar se perguntando o que isso tem a ver com a espiritualidade. Bom, vamos lá, tem tudo a ver. Por quê? Não dá para a gente separar o mundo espiritual do mundo material. E aí, a minha missão de trazer aqui para você é mostrar essa conexão entre o mundo material e o mundo espiritual. Você não precisa ver espírito, você não precisa falar com eles, você não precisa psicografar, você não precisa incorporar, canalizar, você não precisa nada disso. Você só precisa adquirir conhecimento, expandir a sua consciência e aí procurar com essa informação, com esse conhecimento, ser uma melhor pessoa do que foi ontem. Ou seja, todos os dias você vai melhorando um pouquinho e sempre seguindo aos princípios divinos. Se você não assistiu o vídeo anterior, que eu falo das 6 primeiras lições que a gente traz na nossa vida sobre a história de Noé construindo a arca, eu aconselho você a assistir e depois você volta aqui. Vou deixar o card aqui em cima para você poder ver e curtir. Beleza? Vamos lá? Então vamos lá. Vamos continuar a falar sobre as lições da Arca de Noé. Antes da gente continuar, vou trazer para você que a gente já falou sobre a importância de ser pontual, da pontualidade, tá? A gente falou sobre a diversidade, por que a gente precisa ter essa diversidade na vida. Falamos do planejamento, ou seja, sem planejamento as coisas não vão andar, as coisas não vão funcionar como deveriam. A gente falou de mentalidade, ou seja, a sua mente ela tem que estar alinhada, ela tem que estar focada no que você precisa fazer e acreditar em si. Né? Não adianta nada você ser pontual, não adianta nada você ter um bom planejamento, não adianta nada você tá focado na tua mente, se você não acredita em você. O primeiro que tem que acreditar é você mesmo. E aí, a partir disso, você vai pegar tudo o que você planejou e vai executar com capricho. E hoje a gente vai falar, dando continuidade, sobre relacionamento, tá? Então, quando a gente procura uma companhia para a gente seguir a viagem, né? Ou seja, para a gente seguir a nossa jornada na vida, a gente tem que encontrar uma pessoa que tenha ideais compatíveis com o que você quer, com o que você almeja, com o que você deseja. O que eu vejo hoje, e aí é um dos grandes problemas que a gente tem no relacionamento de construção da família, é que as pessoas não olham para isso. As pessoas olham para o bem material, olham para o corpo físico, olham só para esse aspecto. E aí a gente tem um problema. Na hora que você começa a olhar, buscar teu relacionamento assim, não vai dar certo, tá? E o que acontece é que lá no plano espiritual, a gente busca pessoas que vão nos ajudar, vão nos auxiliar. E aí a gente reencarna aqui e segue a nossa jornada. Então a gente sente aquela energia, né? A mesma energia, ela se atrai para o seu relacionamento. Então, quem inicia um relacionamento esquecendo disso, como eu falei, só com interesse físico, só com interesse financeiro, é pedir para sofrer, é pedir para ter problema. Não vai dar certo. E a gente vê exemplo, não falta aos montes. As pessoas só se juntam por interesses materiais, seja de negócio, seja interesse físico, o quê? E aí a gente testemunha um monte de briga, um monte de violência doméstica, se esquecem que vocês têm filhos, deixa para lá, é um descaso total e aí isso desestrutura tudo. E você tem que lembrar que quando você reencarnou, você assinou uma cartinha dizendo que uma pessoa ia conviver contigo, foi confiada essa pessoa para você seguir em frente, para você se relacionar. E aí, nos momentos mais críticos, nos momentos mais difíceis, você simplesmente dá as costas e o pior,
se recusa a assumir a responsabilidade que você pediu antes de reencarnar. É claro que eu não estou dizendo que você vai ficar com alguém que te agride fisicamente ou mentalmente. A autopreservação, o amor próprio, eles são obrigatórios em qualquer relacionamento. Desculpa. Em qualquer relacionamento. Aliás, isso serve também para o ambiente de trabalho. Por que você se humilha para manter o emprego? Todos nós precisamos pagar a conta. Eu tenho boleto para pagar, você que está me ouvindo aí tem boleto para pagar, eu tenho certeza. Mas qual é o preço disso? E por que a gente assumiu a dívida se não estava disposto a pagar o preço para pagar esse boleto? Entende o que eu estou falando? A gente cria problema para si próprio, tá? Então, se você não está feliz, faça um planejamento, reestruture a tua vida, mude, procure alguém que tenha a mesma meta, a mesma visão que a sua, assim como Noé fez. Olha a lição que ele deixou. Ele construiu a arca de Noé com a família dele. A família dele, então ele escolheu a família, ele sabia que aquelas pessoas iam assumir o compromisso, ele a incentivou, ele foi o exemplo. Entenda, gente, o mundo não é celular de você ficar olhando para baixo digitando, não. O mundo não é digital, o mundo é analógico, a gente tem que ter experiência, a gente tem que conviver com as pessoas socialmente, não ficar trancado, tá? Mergulha nele, acredita, se relaciona sem medo de ser feliz, vai fundo, mas siga os princípios, tá? Próxima, individualidade. Se você sentir que o seu progresso no que você quer fazer está muito lento, você não tem que se desesperar. O importante é que você precisa seguir em frente. Tá? Um castelo ele foi construído tijolo por tijolo e cada castelo foi construído de forma individual. Cada tijolo foi colocado de forma diferente. A gente não pode fazer comparações do castelo A com o castelo B. Cada um tem a sua forma de fazer, cada um tem a sua individualidade, cada um faz as coisas do seu jeito diferente. Então, veja bem, sempre que você for fazer algo diferente, você vai ter fulano, ciclano te criticando, falando que você não vai dar certo, que isso, aquilo. Deixa isso para lá. O importante é você pegar o teu planejamento, fazer o que está acordado com pontualidade e ter muito capricho. Caprichar para depois mostrar para as pessoas, olha aí, eu estava certo. Tá? Então lembre-se que na Arca de Noé, as preguiças também foram para a arca no tempo dela. Aí você tinha lá tigre, leão, leopardo, que vai lá rapidão, chegou lá e tal. A preguiça também teve lá. Então, se você olhar, o conto está dizendo que todas as espécies, todos os animais, a diversidade teve espaço. E ninguém se preocupou em olhar para o vizinho para saber se ele era mais rápido ou mais devagar. Cada um focou em si e foi para lá. Então, a gente sempre fala assim, a grama do vizinho é mais verde. Pô, a grama do vizinho é sintética, ele pintou. E aí você fica preocupado com o jardim dele, com a grama dele. E o seu está seco por quê? O seu não está florido por quê? Porque você se preocupou com bobagem, ficou olhando para do vizinho e não cuidou de si. Percebe? Então, isso é muito importante você olhar isso. Próxima lição, que não deixou a nona, é foco, tá? Eu sei que você vai se sentir sozinho, vão fazer piadas, vão falar que não vai funcionar, mas não se desvie do teu caminho, não se desvie da tua jornada. E uma das formas que eu digo muito para a gente não se desviar é ter metas. Muitas vezes a gente vai fazer uma coisa e não está muito motivado, não está muito feliz, mas a gente tem meta. Aí quando você tem meta, as coisas funcionam. Então, acompanhe os seus micros resultados e comemore as suas vitórias, as suas micros vitórias. E aí aquilo que não deu certo, faça uma análise do erro, ajusta, replaneja e siga em frente. É o PDCA. Eu falo muito nisso, eu tenho livros, já escrevi 5 livros e fica à disposição de vocês, só ir lá no meu site quantaluzcelestial.com.br, você vai lá em livros, tem vários livros. Eu explico um pouco sobre isso para você. Tá? Então, cuidado, tem muita gente que não fez absolutamente nada de bom na vida, nada.
mas tem um prazer de chegar e apontar, dizer que não vai dar certo, falar mal, destruir o sonho dos outros. Noé foi julgado como um louco, mas no final da história, o louco eram os outros. Vamos para a 10ª lição, liderança. Tem uma frase que eu gosto muito: a Arca de Noé foi construída por amadores e o Titanic por profissionais. Jesus entrou em Jerusalém montado num burrico. Um bom líder, ele reconhece o time que tem nas mãos. Um bom líder entende que ele é o exemplo. Ele tem que ser o exemplo para as pessoas, tá? Cuidado com o que você vai falar, cuidado com as tuas ações, com as tuas atitudes. Lembre, você sempre é o exemplo. Quando chegou o momento, Noé recolheu os animais com a ajuda da família, tá? Então, olha a liderança que ele teve. Ele liderou a forma de construir, ele liderou o planejamento, ele liderou a pontualidade, ele foi o exemplo, ele estava sempre presente, ele disse o momento certo, ou seja, em todo momento ele liderou o time, mas liderou o time não com porrete, não mandando. Existe outra forma de liderar. Jesus foi o maior líder que a gente já teve aqui no planeta, tá? Não esqueça disso. Vamos para o próximo. Exemplo, isso está conectado direto com a liderança. Não tem opção, tá? Se você quer construir alguma coisa, como Noé construiu a arca, você tem que liderar isso. Mas não é liderar, como eu falei, no porrete, mandando. Você tem que liderar mostrando como faz. Tá junto, não tem volta, tá? Como é que você acha que os seus filhos te veem? Como é que você acha que você via seus pais? Não adiantava o que eles falavam, eles têm que seguir o exemplo, tá? O que você acha que vai acontecer se alguém bater na porta, quiser falar com você, você falar para o seu filho: diga que eu não tô, você está mentindo. O que ele vai pensar disso? Então, é muito importante a gente estar conectado com a parte do exemplo, tá? Então, espero que um dia que você lidere, entenda que o exemplo é tudo. Não adianta ser só o exemplo nas grandes coisas, principalmente no dia a dia, nas pequenas coisas. Quem fizer isso, eu tenho certeza que vai construir uma coisa muito legal, muito bacana. E aí, isso significa que quando você faz isso, você tem uma equipe na mão, né? Que é o penúltimo ensinamento. Não foi uma equipe que construiu arcas individuais, foi uma equipe que construiu pedaços da arca. Então, o resultado aqui, para você ter um resultado excepcional, é você entender que tem que ter um time, e o time tem que estar todo mundo unido, todo mundo em prol de um objetivo único. É assim que você muda a regra do jogo, tá? E aí, você como líder, na hora que você tem um time na mão, você tem que ser o exemplo, tem que ter integridade, tem que entender o que está acontecendo, tem que ajudar. Às vezes ajudar é uma conversa para levantar o moral, para motivar, é mostrar o caminho, é comemorar junto, é sofrer junto, é entender que aquele momento não adianta você exigir que a pessoa ela tem muito merecimento, mas ela não está num bom momento, então você dá o apoio. Então você tem que olhar isso tudo na hora que você está liderando, na hora que você tem um time na mão, você é o exemplo. Mas não adianta você fazer isso, tá? Só para dizer que você fez e mostrar para os outros e ganhar votos. Você tem que fazer isso de coração. Você tem que fazer isso porque realmente você quer fazer isso, tá legal? E a última lição que Noé nos deixa é ter fé. A gente tem que acreditar no alto, não importa a tempestade que você está enfrentando. Se você está enfrentando a tempestade, eu tenho certeza que você tem capacidade absoluta de passar por essa tempestade, tá? Então, se você tiver fé, se você acreditar, vai dar tudo certo. A gente mora num planeta de expiação em provas. Então é claro que a gente vai ter tempestades, é claro que a gente vai ter grandes dificuldades, mas na hora que a gente tem fé, na hora que a gente faz as coisas certas, seguindo o princípio divino, a colheita é maravilhosa. Jesus dizia: meu reino não é deste mundo, e a gente só vai
para o reino de Deus se passar por ele, ou seguir o exemplo dele. Então, se você está plantando coisas maravilhosas, que te espera do outro lado vai ser uma colheita boa, uma colheita maravilhosa. E a gente está num momento de transição planetária que é importante você expandir tua consciência, você abrir, pensar nisso. Jesus falava também, vós sois deuses. Se você tiver uma fé do tamanho do grão de mostarda, você move montanhas. O que ele está dizendo com isso? Não precisa de muito. Precisa acreditar, ter certeza. Por mais difícil que seja o momento que você está passando agora, acredite nele, tenha fé. Ore, medite. Vai num centro espírita, toma um passe, faz o alinhamento dos teus chakras. Sabe? Isso tudo é muito importante. Tira toda essa carga, toda essa emoção de cima de você. Porque se você não for grato, se você não agradecer tudo o que está acontecendo na sua vida, porque isso tem um motivo, tem um porquê, você que não está entendendo, você não está tendo fé, você não está acreditando que as coisas são feitas para o teu melhoramento, tá bom? E aí eu digo, como sempre eu falo, olhe isso com calma, veja com calma, porque somente o conhecimento expande a nossa consciência, nos liberta de dogmas, nos liberta de pensamentos que nos deixam limitados. A gente tem que expandir, é muito mais do que isso. É como eu falo, se você não adquirir conhecimento, você vai ficar dentro do aquário, um peixinho dentro do aquário no mar. Tem um mundo de coisas para você explorar e você está só naquele aquário e não consegue sair dali, tá bom? Então, pensa nisso, vai em frente, muita paz, até o nosso próximo vídeo. E não se esqueça, tá? Acredite em você. Tchau.